Fala pessoal, aqui é o William do canal Lucrando com Guincho e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês mostrando aqui os acessórios que eu acredito que não pode faltar no seu guincho. Então para mostrar um pouquinho para vocês, porque cada acessório desse é tão importante. O primeiro acessório que eu vou mostrar para vocês é o conhecido cabo de chupeta. Esses cabos, para quem não entende ainda, não conhece, eles vendem no mercado. Porém, os cabos que vendem no mercado, por mais que ele aparente ser grosso, ele tem muita borracha e por dentro o fio é bem pequenininho, então acaba não passando carga. E muitas vezes a gente chega para fazer um atendimento e a pessoa fala: não, eu já tentei fazer carga de bateria, não é isso, esse não é o problema. Aí eu peço com um jeitinho para tentar fazer, e aí na maioria das vezes eu consigo fazer porque o cabo que a pessoa utilizou não era adequado. A pessoa usou um cabo muito fino, não conseguia passar carga, às vezes o cabo acaba até esquentando, não passa carga e a pessoa acha que não era esse o problema, mas na verdade é. Então, se você vai fazer um cabo de chupeta para você, o que eu aconselho é você ir numa casa, numa autoelétrica, numa casa de elétrica, alguma coisa do tipo, comprar um fio grosso e comprar as garras. Você vai fazer diversos serviços, você acaba sempre usando ele. Às vezes você vai pegar algum carro que está algum tempo parado e precisa de uma recarga. Às vezes a seguradora, por exemplo, tem muito disso de chamar a gente para fazer um serviço de recarga de bateria, é um serviço que eles oferecem muito para os clientes deles. Então é uma solução muito bacana que eu acho que não pode faltar no seu guincho. O segundo acessório que eu vou falar para vocês é bem simples, mas faz uma diferença enorme na hora de trabalhar, que é o que a gente chama, aqui na região, a gente chama de peia. Ela é um pedaço de cinta, basicamente, com dois ganchos na ponta. Tem umas que já vêm prontas, às vezes tem catraca, conjunto de catraca que você compra que já tem uma peiazinha no meio, você pode utilizar aqui. E essa aqui, meu pai que fez, para quem não sabe, eu trabalho com meu pai e com meu tio aqui, a gente tem uma empresa juntos. E a gente compra uma linha, chama linha uso, pega um pedaço de cinta, compra esses dois ganchos e costura e fica muito bom. A gente utiliza muito essa peia na hora de passar o cabo de aço no carro para poder guinchar. Muitas vezes o gancho não encaixa na bandeja ou no lugar onde a gente precisa passar. Às vezes o gancho é muito grande, às vezes a bandeja é muito larga, às vezes a peça que tem que passar lá não dá um encaixe perfeito. Se você não tem a peia, você vai precisar fazer uma manobra. Você vai passar o cabo de aço aqui, você volta ele, dá uma volta assim, ó, e engancha ele aqui. Porém, isso não é muito seguro. Para quem já tem mais experiência, sabe que isso às vezes solta. Já aconteceu de soltar comigo. Então assim, é muito interessante você ter a peia, porque com a peia realmente é muito mais difícil soltar. Passando o cabo de aço por cima, já aconteceu de soltar mais de uma vez, inclusive. Então a peia é um acessório muito interessante que eu também acredito que você não pode deixar faltar no seu guincho. O terceiro acessório, que eu acredito que também não pode faltar, são cepos. Os cepos são pedacinhos de madeira que você vai pegar aí numa madeireira, ponta de madeira. Normalmente as pessoas nem cobram por isso. E é muito bacana você ter sebo, porque às vezes a gente vai guinchar algum carro mais baixo, às vezes carro rebaixado, que quando ele vai subir na prancha, o bico dele pega aqui, o para-choque pega aqui no comecinho da prancha. Então se você tiver bastante sebo, você consegue colocar, ele sobe em cima do sebo e não pega. Aí ele começa a subir na prancha e normaliza, para de pegar o para-choque. Então bem interessante. Além disso, às vezes você precisa calçar algum carro por algum motivo, o cepo serve. Então eu não ando no meu caminhão sem cepo nenhum, sempre tem bastante cepo no caminhão. Às vezes vai sumindo, você vai usando, esquece numa oficina, mas sempre a gente está pegando mais e mantendo os caminhões sempre com cepo, que ajuda muito na hora do trabalho. E o quarto acessório que eu acredito que também não deve faltar no seu guincho é uma rodana. Eu utilizo não só esse tipo de rodana, como um outro tipo. Nesse caminhão aqui, eu só utilizo essa porque o redutor dele é bem potente, é até exagerado para essa plataforma. Então, assim, todos os carros que esse caminhão, que essa plataforma consegue pegar, esse redutor puxa com muita facilidade. Então, eu não preciso de uma rodana, mas não preciso de uma rodana na hora de puxar o carro para cima. Porque o que você pode fazer? Quando seu redutor não tem força suficiente para poder puxar um carro para cima, às vezes está muito pesado, tem caminhão que a plataforma até comporta, mas o redutor não consegue puxar o carro até em cima, se for um carro bem pesado. O que você pode fazer? Você tem uma rodana,
Tem que ser uma rodana bem reforçada, não é uma rodana exatamente igual a essa, mas você pode pegar, você passa o cabo de aço aqui por dentro, você passa ele por aqui, aí mais ou menos aqui assim, ó, você vai levar ele até lá na frente da plataforma. Você engancha ele lá na frente e ele vem e volta. Aí na rodana tem que ter um gancho igual do cabo de aço, que é para você passar no carro. Então, em vez de você enganchar o cabo de aço no carro, você vai enganchar a rodana. Quando você faz esse jogo, que você coloca a rodana, o peso divide e a potência praticamente dobra. Então, se você conseguiria puxar carro, sei lá, de 2.000 kg, você vai conseguir puxar carro até de uns 4.000 kg com o mesmo redutor. Então, isso é uma ferramenta muito interessante. Eu vou colocar uma foto aqui em cima para vocês, da que eu tenho no outro caminhão, que eu utilizo um redutor elétrico e ele acaba precisando, às vezes, da rodana para poder puxar alguns carros mais pesados. Nesse aqui não precisa, mas nesse tipo de rodana aqui, ela é muito interessante para fazer serviços como, às vezes, quando você vai embarcar algum carro em cegonha, por exemplo, a cegonha ela não tem redutor. Se o carro que vai ser embarcado não funciona, aí a cegonha está na subida, muitas vezes fica difícil para você embarcar. E aqui você consegue pegar essa rodana, engancha lá na cegonha, passa seu cabo de aço por ela, volta e puxa o carro para cima da cegonha com o redutor do seu caminhão, do seu guincho. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Além disso, quando você vai pegar aqueles carros que estão com a roda bem travada, às vezes deu uma batida muito feia e às vezes arranca a roda, às vezes está sem roda nenhuma, então o carro foi queimado, fica sem roda também. Muitas vezes você precisa puxar ele para trás, mas como você vai puxar para trás se o cabo de aço só puxa para frente? Aí entra a rodana, você consegue às vezes enganchar ele em alguma outra coisa, em algum outro carro, você engancha a rodana e passa e puxa o carro para fora da prancha, então você consegue desembarcar um carro que esteja com a roda travada usando a rodana. Então é um acessório muito interessante, me ajudou muito em diversos serviços ter a rodana. Você também pode utilizar a rodana para fazer o seguinte serviço. Imagina a situação que você tenha que tirar um carro da garagem e você não consegue fechar a rua. O seu caminhão às vezes não cabe na rua ou você não pode fechar a rua por algum motivo. Então você teria que puxar o carro de lado. Você teria que fazer como se fosse um L. O cabo de aço ele sai aqui nessa direção e ele não puxa de lado assim. Só que se você, por exemplo, enganchar a rodana, puxa o cabo de aço, passa ele por aqui, ó, ele faz uma curva de 90 graus e você consegue puxar, por exemplo, um carro que estaria aqui nessa direção, tirar ele da garagem sem ter que fechar a rua. Então é muito interessante também, você pode utilizar a rodana para fazer esse tipo de trabalho. Caso você não tenha, fica impossível de fazer dessa forma. O sexto acessório que eu considero indispensável para vocês no guincho é uma mangueira como essa, uma mangueira de ar. No meu caminhão eu já tenho instalado uma mangueira que sai do balão e que vem até aqui no comando. E aqui no comando ela tem um engate rápido assim como esse, que serve para eu poder conectar essa outra mangueira que eu utilizo para botar onde eu quiser. Com essa mangueira aqui, o que eu consigo fazer? Com esse engate aqui, olha, que é um bico de encher pneu, eu tenho um engate rápido do lado de cá, eu engato ele aqui, consigo encher pneu de qualquer carro que eu precisar. Às vezes eu vou pegar um carro com um pneu furado, que às vezes o cliente só quer ir até a borracharia, está pertinho, é mais fácil eu encher o pneu para ele, se estiver vazando pouco, e ele chega até a borracharia. Ou às vezes vou pegar algum carro que ficou bastante tempo parado e esvaziou os pneus, e às vezes o caminhão não consegue chegar até perto de onde o carro está, e aí precisa empurrar, e para empurrar carro com o pneu vazio é muito pesado. Então eu posso encher o pneu aqui com essa mangueirinha e empurrar, e facilita muito o meu trabalho. Serve para bastante coisa, a gente acaba sempre precisando de uma pecinha como essa, não custa muito caro, é barato e vale muito a pena ter um engatezinho desse. Mas eu não uso a mangueira de ar só para isso. Eu tenho também outro engate aqui, olha. E do lado de cá, essa rosca aqui, ela é aquela rosca que pega no balão dos caminhões. E aí eu consigo, por exemplo, passar do meu caminhão para destravar um outro caminhão que se não estiver gerando ar, às vezes não está funcionando o caminhão. Eu engato aqui, rosquei no outro caminhão, engato no meu engate rápido aqui e consigo carga do meu balão para o outro caminhão até destravar os freios. E aí tem gente que pode estar se perguntando aí, ué, mas você trabalha com um caminhão 3/4 e você vai guinchar um outro caminhão? Pois é, o sétimo acessório que eu trouxe para apresentar para vocês
e que eu acho também fundamental você ter, nem todo mundo tem esse acessório, eu conheço poucas pessoas que trabalham dessa forma e eu vou mostrar para vocês. Para mim foi muito interessante, inclusive até pretendo fazer um outro vídeo aqui mais para frente, falando só como utilizar esse acessório, que depende dessa mangueirinha também, para poder destravar os freios. O sétimo acessório é o cambão. Eu tenho um cambão bem reforçado, olha. Ele é bem grosso, a chapa bem grossa, eu fiz bem reforçado, é um cambão bem exagerado. Eu baseei num outro amigo meu que usa, ele tem um guincho grande, um lança, e eu já fui com ele fazer atendimento, que a gente puxou uma carreta bitrem com carga de 25 toneladas e com um cambão bem semelhante a esse aqui. E eu optei por fazer já um cambão bem reforçado, porque é uma ferramenta muito útil que não vale a pena você economizar, porque se quebrar, acontecer alguma coisa, o prejuízo pode ser muito grande. Além de ter o cambão no caminhão, é necessário que você tenha também o engate do cambão. O engate, como eu fiz, é bem reforçado, tem uma estrutura por trás da saeta aqui do fundo do para-choque. Tem uma estrutura reforçando. Com esse cambão eu já puxei caminhões. Claro que eu não faço nenhuma viagem longa, isso aqui é para um atendimento mais emergencial, um atendimento mais próximo, às vezes puxar de uma oficina para outra, a gente não pega uma viagem longa com esse cambão. Mas assim, aqui próximo eu já puxei caminhões, esse caminhão meu é um 850, 2001, e eu já puxei caminhões como 1620, 24250, 12170, eu vou colocar algumas fotos aqui desses atendimentos para vocês. Já puxei também outros caminhões 3/4, então assim, é muito interessante, você acaba fazendo um serviço de caminhão grande, por causa do cambão. E o oitavo acessório que eu tenho para mostrar para vocês, mas não menos importante, é o engate para carretinha. O engate para carretinha eu costumo usar ele em duas situações. Ou quando eu vou fazer algum atendimento que o cliente vem puxando uma carretinha, e aí é um valor à parte, porque eu cobro um serviço para poder guinchar o carro. Se ele tiver a carretinha já é um outro valor que eu cobro. Então a chance da gente ganhar um pouco mais no serviço e também atender e resolver o problema do cliente, porque caso você não tenha o engate, você não consegue levar a carretinha. Por exemplo, no meu caso aqui, a minha prancha é de 5,5, só cabe o carro em cima. Então, eu não conseguiria transportar a carretinha. Ou eu teria que dar 2 viagens, ou então mandar 2 guinchos, alguma coisa do tipo. E aqui eu já consigo fazer um preço melhor para o cliente. Então é interessante, tanto para a gente quanto para o cliente, você ter essa opção. E além disso, eu também utilizo o engate de carretinha, porque eu puxo outra carretinha que é uma plataforma. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês da carretinha que eu utilizo para poder puxar com outro carro aqui atrás. Eu trabalhei já há bastante tempo antes com uma carretinha puxando no S10. E aí a gente começou a utilizar essa solução. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e também comenta aqui comigo quais são os acessórios que vocês usam, que às vezes eu posso não ter citado, que seja importante para vocês também. Qual é a forma que vocês trabalham com esses acessórios. E todas essas dicas são coisas que eu faço no meu dia a dia aqui no meu trabalho e eu espero que seja muito útil para vocês também. Então se você gostou, se inscreve, curte o vídeo. Também não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, que a gente também vai estar sempre postando conteúdo por lá também.